inspirada nos sabores de festa junina. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e hoje temos mais um vídeo da série de vídeos de marmitas aqui do canal. E como estamos fechando o mês de julho, eu quis fazer esse vídeo com receitas inspiradas nos sabores de festa junina. Não são necessariamente receitas tradicionais de festa junina, tipo uma canjiquinha com costelinhas de porco, mas são receitas com ingredientes e sabores que remetem à festa junina. E eu vou aproveitar para usar ingredientes bem brasileiros. Por que você acha que eu tô com a camisa do pão de queijo? E vou aproveitar para usar também alguns ingredientes diferentes que acho que vocês nunca viram aqui no canal, mas que são ingredientes bem comuns, só que alguns são até ingredientes que às vezes as pessoas não gostam muito. Então é uma oportunidade também da gente variar os preparos e quem sabe você começa a gostar de algum ingrediente que você não gostava antes. E você já sabe o esquema dos vídeos de marmita aqui no canal, né? A mesma base de ingredientes, estou aqui com a minha colinha porque eu vou fazendo as coisas simultaneamente pra gente otimizar o tempo e os preparos. E vamos dar uma geral nas receitas que a gente vai fazer hoje. Um caldo de quenga, que é uma receita típica de Minas Gerais, à base de aipim ou mandioca. Chica doida, que é uma receita típica de Goiás. A gente vai fazer também porotos com mazamorra, que é uma receita chilena, mas que pra mim tem tudo a ver com festa junina, porque é basicamente feijão com milho e leva também abóbora e fica assim, ó, deliciosa. Feijão tropeiro, que não podia faltar pra mim, e lobozó ou viradinho, que é uma receita, um mexidão à base de jiló, abobrinha e leva um pouquinho de farinha de milho flocada, ovo mexido, fica assim, ó, delicioso. Eu particularmente amo receita de mexidão. Vocês vão ver que aqui todas as receitas basicamente são receitas de mexidão e receitas de uma panela só. Cada uma delas é uma receita de uma panela. E eu acho que esse tipo de receita é ótimo, não só por ser prático na hora de fazer, mas também na hora de levar, porque eu sei que tem gente que não gosta quando leva a marmita toda separadinha e a coisa mistura toda. Eu acho isso uma loucura, porque eu particularmente, eu gosto quando mistura, porque depois eu mesma vou misturar tudo se não estiver misturado no caminho, entendeu? Mas eu sei que tem gente que não gosta, mas aí aqui a proposta já é ser um mexidão, então você não precisa se preocupar com isso. Então se você quer aprender como fazer essas 5 marmitas diferentes, para você ter almoço e jantar garantidos a semana toda, sem ter que comer a mesma coisa todo dia, mas de forma prática, fácil, otimizando ao máximo o nosso tempo, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. Eu já estou aqui com a minha melhor amiga dos vídeos de marmita deste canal, que é a minha panela de pressão elétrica. E a gente vai começar colocando tudo que vai na pressão. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Eu vou colocar várias coisas juntas ali na pressão. E eu sei que isso pode parecer estranho, mas vai dar certo. E já já a gente vai falar sobre tempos e essas coisas. Aqui eu tenho feijão vermelho, que eu vou usar no feijão tropeiro, e no prato que eu falei que é chileno, que é o porotos com mazamorras. Às vezes eles usam outro tipo de feijão, mas o feijão vermelho funciona bem também nesse caso. Lembrando que aqui a ideia é simplificar os preparos, mantendo os sabores de cada receita, respeitando a receita, mas usando também os mesmos ingredientes como base. Deixei o feijão de molho ontem à noite, ele tá aqui por 12 horas e eu troquei a água hoje de manhã uma vez e agora eu vou escorrer. Vou colocar já o feijão aqui na pressão. Normalmente eu faço vídeo de marmita aqui do canal para 2 pessoas. Eu e meu namorado aqui em casa. E eu considero marmitas para 5 dias da semana, para não ficar muito certinho ali, ter uma flexibilidade, porque às vezes eu preciso ainda fazer alguma coisa pro canal, ou então sempre tem alguma coisa congelada, se for o caso. E aí no total são 20 porções, porque são 5 dias da semana para almoço e jantar, para 2 pessoas. 20 porções, não 20 marmitas diferentes. Deu para entender, né? Só que dessa vez eu não vou fazer para 2 pessoas, vou fazer só pra mim. Meu namorado tá viajando no trabalho, mas eu já tava com esse vídeo programado pra gravar. E eu também achei interessante gravar esse vídeo nesse momento, porque se você mora sozinho, por exemplo, e tá assistindo esse vídeo, aí você vai ver que é possível fazer marmitas diferentes pra semana toda, com os mesmos ingredientes em menor quantidade, mas variando os preparos e otimizando o tempo e os ingredientes. E pra otimizar a panela de pressão e o tempo, tudo que eu puder colocar pra cozinhar junto com o feijão, eu vou colocar. Assim eu sujo uma panela só, as coisas cozinham mais rápido. Enquanto elas estão ali cozinhando, eu vou cortando as coisas que vão no restante dos preparos. E quando ficar pronto ali na pressão, é só a gente finalizar. Então, acho que essa é uma forma também da gente otimizar. E aí o que eu faço para as coisas não interferirem muito o sabor uma na outra, é colocar as coisas em pedaços maiores, para não correr o risco delas desmancharem muito, virarem um purê, e que eu consiga pescar depois.
também são coisas que têm um tempo de cocção relativamente parecido, porque eu quero que a maioria das coisas que eu vou colocar ali, eu quero que fiquem bem molinhas. E o que eu quero que fique mais al dente, digamos assim, é o feijão. O feijão eu deixei de molho por 12 horas, bastante tempo, eu troquei a água, então ele já vai cozinhar mais rápido. Então eu vou usar 20 minutos como tempo para cozinhar tudo que eu vou colocar ali, que vai funcionar super bem. Então eu já vou colocar aqui o aipim, que vai ser a base do nosso caldo de quenga. E aqui eu tenho um aipim descascado, cortei em 3 partes, congelei e vou colocar direto aqui congelado. Então essa é uma super dica para você. Se você tem aipim aí, você pode comprar já descascado, cortado e congelado. Mas se você tem um aipim aí que de repente está estragando, alguma coisa assim, descasca, corta, congela e depois você coloca direto, congelado mesmo, na pressão. Eu vou colocar também 2 peitos de frango. Esses peitos de frango depois eu vou desfiar e usar também no caldo de quenga. E eu já vou colocar aí na pressão também uma cenoura, que vai ser basicamente para dar sabor pro caldo, deixar mais nutritivo. Depois eu vou usar para bater junto com o aipim no caldo de quenga. E ainda para o caldo de quenga, eu vou colocar uma coisa que é a minha adaptação a essa receita. O caldo de quenga muitas vezes é feito só com aipim, mas eu queria colocar mais alguma coisa. E às vezes leva mandioquinha, mas eu devo confessar que eu não sou muito fã de mandioquinha. E eu tinha essa batata doce aqui, ali dando sopa, então eu falei, por que não? Acho que vai ficar bom também. Mas aí você pode ou colocar mandioquinha, ou colocar só o aipim mesmo, aí nesse caso se você quiser aumentar um pouco a quantidade. Eu sempre tenho um pouco de medo de fazer adaptação de receita, na verdade de fazer qualquer receita, principalmente brasileira aqui no canal, porque eu sei que tem gente que sempre acha que, não, tá desrespeitando a receita, não é assim que se faz. Mas vocês sabem que não é assim que funciona aqui no canal, né? Eu sou super a favor da gente adaptar com o que a gente tem, adaptar pro nosso gosto. A gente não é obrigada a gostar de tudo. Não é normal você não gostar de nenhum vegetal. Mas você não gostar de um ou outro, tá tudo bem. E aí você substitui por outro que você gosta mais. E aí pra batata cozinhar ali mais ou menos no mesmo tempo das outras coisas, eu vou cortar aqui só na metade. E já vou colocar na pressão também um pouco da abóbora, que eu vou usar depois para aquele prato chileno que vai com o feijão. Vou guardar as sementes da abóbora aqui separadas, porque as sementes da abóbora eu não vou jogar fora. A gente pode aproveitar essas sementes para fazer petisco, para fazer farinha de semente de abóbora. Inclusive eu vou colocar uma receita aqui no canal de uns bolinhos feitos com farinha de semente de abóbora. E nesse caso eu vou descascar também a abóbora, porque ela tem uma casca um pouco mais durinha. E eu quero que vire realmente um purê. Vou cortar também só na metade. E agora eu cubro com água. A água foi até quase a capacidade máxima ali da panela. E eu vou colocar também vou colocar 2 folhinhas de louro. Vocês já sabem que eu prefiro cozinhar tudo sem sal, sem tempero. E aí depois eu tempero na hora de fazer cada um dos preparos. E vou programar aqui para 20 minutos. E agora é a hora da gente cortar tudo que vai nos nossos preparos. Cebola e alho são uma base de refogado de quase tudo. Nesse caso aqui, as minhas cebolas são meio pequenas, então eu vou usar 3. Mas eu podia até usar mais, mas nesse caso eu quero, na maioria delas, que o sabor do alho sobressaia. Então, vou usar só 3, você pode colocar mais ou menos, não tem uma quantidade certinha, vai do seu gosto. Se não quiser usar cebola, fazer só com alho. Se não quiser usar alho, fazer só com cebola, tá tudo certo também. Eu vou cortar todas as cebolas picadinhas. Você já sabe que para facilitar a sua vida, você pode ter cebola e alho picados no congelador. E aí você pega só a quantidade que você quiser para usar na receita. Mas nem sempre eu faço isso. E também, dependendo do dia, eu confesso que eu até acho terapêutico, sabe? Ficar cortando cebola e alho. Aí você fica aqui pensando na vida enquanto corta. Eu sou maluca? Aqui tem os 10 dentes de alho, daqueles bem grandões, que dá prazer de cortar, aqueles que a gente só tem no início do mês, porque aí no final do mês já acabou e a gente tá tendo que usar aqueles pequenininhos. Meu Deus, quanto alho! Será que eu exagerei?
A abobrinha vai no lobozó, que é o viradinho. Eu corto primeiro em rodelas e aí depois eu vou cortar em meias luas. Não sei ainda se eu vou usar toda a abobrinha, mas eu acho até que sim, porque nessa receita praticamente só vai abobrinha, jiló e os ovos. Mas vamos ver, se eu não usar tudo, eu guardo já cortado na geladeira. Essa receita eu aprendi com uma amiga mineira, que chama de lobozó. Eu peguei a receita com ela. Só que quando eu fui procurar, né, na internet outras referências, porque antes dela eu nunca tinha ouvido falar nessa receita, eu não encontrei quase nenhuma referência. E aí algumas coisas que eu vi era tipo chamado de viradinho, mas às vezes levava até outros ingredientes. E aí, pelo que eu vi, também tem gente que coloca chuchu ou então couve. Mas aqui eu quis fazer a receita da minha amiga, que é com abobrinha e jiló, que fica maravilhosa. E agora vai o jiló, que eu sei que tem muita gente que também não gosta. Inclusive o jiló é primo da berinjela. Será que é por isso que tem gente que não gosta? Porque tem muita gente que não gosta de berinjela, eu acho. Então talvez seja por isso que tenha bastante gente que não gosta de jiló. E eu não vou nem descascar nem nada. Só tiro aqui essa partezinha e corto. Na verdade eu cortei errado, né? Tinha que ter cortado os primeiros jilós assim também, que aí eles ficam menos com a semente aparecendo. Mas sinceramente, isso também não me incomoda muito não. Na verdade, eu sempre gostei de jiló. Meu paladar amadureceu por algumas coisas com o tempo, mas outras não mudaram muito não. Eu sempre gostei de jiló, eu sempre gostei de berinjela. Acho que é porque meu pai, ele ama jiló e minha mãe sempre fez muita berinjela lá em casa. Então, desde pequena eu me acostumei com berinjela e jiló e eu adoro. Jiló na air fryer, só com um pouquinho de azeite, sal e pimenta. Nossa, é um petisco de verdade. O tomate eu vou cortar em cubos e ele vai só ali naquele preparo que a gente vai fazer com feijão e o milho. É por isso que eu vou usar um tomate só. E eu já falei em outros vídeos que essa parte do meio que a gente tira, a gente pode usar para fazer molho de tomate. Mas nesse caso, como eu tô usando um tomate só, eu vou jogar ali mesmo nessa parte das aparas e cascas, que depois eu uso para fazer um caldo. Se eu tivesse mais, aí valeria a pena guardar para fazer um molho. A couve eu vou usar só no feijão tropeiro. Tem gente que usa couve no caldo de quenga, até no viradinho também. Mas eu confesso que eu não sou necessariamente a maior entusiasta de couve, entendeu? Eu gosto em algumas coisas específicas. Então eu não vou colocar em tudo não, só no feijão tropeiro mesmo, que aí tem que ter, né? Eu tiro essa parte aqui do meio, que ela é fibrosa, né? Esse caule. E aí, pra cortar, eu vou enrolar e vou cortando em fatias finas. Olha só como é que fica. Estão acabando meus potinhos para guardar as coisas. Mas é que se eu não for separando, eu fico sem espaço aqui na tábua para cortar. E aí começa a ficar um caos também. É mais louça para lavar, mas pelo menos assim eu me organizo melhor. Principalmente gravando, né? Porque eu preciso de uma coisa aqui organizada para vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo. Então agora eu vou cortar a calabresa, que vai em 3 preparações. Na chica doida, no feijão tropeiro e no caldo de quenga. Tanto no feijão tropeiro quanto no caldo de quenga, às vezes é comum colocar também bacon. Porém, eu não sou super fã de bacon e eu não costumo ter muito aqui em casa. Então, eu vou fazer só com calabresa. E aí, por isso que aqui, para essas 3 preparações, eu tô usando uma calabresa e meia. Que aí, assim, eu coloco uma quantidade um pouquinho maior, já que eu não vou colocar o bacon. Eu uso calabresa, às vezes, até para fazer carbonara. Me julguem. Corto assim primeiro em rodelas e vou cortando em tiras. Pra imitar como se fosse aquele bacon que vem em tirinhas. Mas você pode cortar também em cubinhos, como você quiser. Parece muita linguiça, mas ela vai ser usada em 3 preparações diferentes. E cada uma delas vão ser 2 porções, porque eu tô fazendo marmitas para almoço e jantar, né? Linguiça não é exatamente a coisa mais saudável do mundo, eu sei. Mas, de vez em quando, tá tudo certo consumir.
E a gente vai ter refeições equilibradas aqui com vegetais, tem frango como proteína, vai ter ovo também. Terminei de cortar tudo, já tá quase no tempo ali da pressão, faltam 2 minutos. Então foram quase 20 minutos só cortando coisa, mas foram 20 minutos no meu caso, porque eu tô gravando, eu gravo sozinha, tem que ficar mudando a câmera de lugar. Então tenho certeza que aí na sua casa, quando você terminar de cortar, não vai ter nem dado tempo da pressão ainda. Eu dei uma ajudinha aqui pra sair a pressão, para as coisas não ficarem muito tempo aqui e não começarem a desmanchar. Agora eu vou separando as coisas aqui em tigelas diferentes. Vou pegar o frango, o aipim, a cenoura eu vou colocar aqui junto com a mandioca, que eu vou bater junto. A abóbora já tá quase desmanchando, vou ter que tirar com super cuidado aqui. Confesso que a abóbora foi mais difícil de tirar, porque ela realmente desmanchou bastante. Talvez eu não tivesse que ter nem cortado na metade, mas deu certo. E o feijão, eu vou escorrer porque ele tá com bastante caldo. E aí assim eu consigo escolher quanto de caldo eu vou colocar nas receitas. Porque o feijão tropeiro, por exemplo, é uma receita mais seca. Tirei tudo que eu não precisava daqui pra gente começar a finalizar os preparos. Eu vou começar pela chica doida, porque ela vai pro forno e enquanto ela tá no forno, a gente prepara o resto. Vou começar debulhando esses 2 milhos aqui. Esse milho, ele já é pré-cozido, então ele cozinha bem rapidinho. E eu nem vou colocar na frigideira, eu vou bater no liquidificador e a gente vai levar direto pro forno. Eu vou usar a frigideira para fazer a chica doida, só para poder fritar a calabresa. E eu vou dar uma fritadinha no jiló e um pouquinho de cebola. Que eu acho que fica com mais sabor se a gente der uma fritadinha antes, ao invés de misturar ele direto com o milho e levar pro forno. Mas isso é opcional. E como a gente só vai colocar aqui na frigideira a calabresa, a cebola e o jiló, que não vamos deixar muito resquício aqui na frigideira, né? Só a gordura da calabresa. Depois a gente vai usar essa mesma frigideira para fazer o caldo de quenga. Porque a gente também começa refogando a calabresa. Então acho que vale a pena. E antes de levar o milho para bater, eu já vou colocar aqui a calabresa para refogar. Vou dividir em 3 partes iguais dessa calabresa que eu cortei, porque ela vai no feijão tropeiro, na chica doida e no caldo de quenga. E eu começo pela calabresa, porque ela vai soltando a própria gordura, assim eu não preciso colocar gordura nenhuma aqui. Depois eu uso a própria gordura para dar uma refogada na cebola e no jiló. Se é necessário, se secar muito, aí eu coloco um pouquinho de azeite. E enquanto a calabresa refoga aqui, eu já vou colocar aqui no liquidificador o milho para bater. Vou começar colocando o milho que eu cortei. Só que o milho a gente vai usar tanto na chica doida, quanto naquele outro prato que vai com abóbora e com feijão, que a gente vai preparar na frigideira. Então, além desse milho que eu tinha na espiga, eu vou completar com milho em lata. Você pode usar só milho em lata, você pode pegar mais espigas de milho. E aí eu gosto da pré-cozida, porque aí a gente não precisa nem se preocupar em cozinhar muito tempo ali na frigideira, mas você pode usar a espiga de milho crua também. Então eu vou colocar aqui o milho em lata. E aí eu não vou escorrer muito a água não, eu quero que ele fique bem grossinho, principalmente para a chica doida. Porque ele vai pro forno e eu quero que ele fique uma coisa mais grossinha, então eu não vou colocar muita água. Então a água que saiu aqui da lata eu coloquei. E agora eu vou bater, mas ainda tem uma última coisinha que a gente vai fazer. Eu acabei tendo que colocar um tiquinho mais de água só para conseguir bater. Mas isso também vai da sua preferência. Se você quiser mais líquido ou mais consistente, eu gosto dela um pouquinho mais consistente depois que vai sair do forno. E se você quiser, você também pode guardar um pouquinho do milho em lata para colocar aqui no meio e ficarem os pedacinhos. Mas eu bati tudo. Vou colocar direto aqui nesse pote, que é onde eu vou assar a chica doida. E aí mais ou menos metade aqui. A calabresa já tá bem douradinha. Olha só como ela solta a própria gordura. Eu já vou transferir pra cá. E aqui na frigideira eu vou colocar a cebola. Já liguei aqui o forno a 200 graus, que já vai pro forno. E acabou caindo muita cebola aqui. Eu não preciso dessa cebola toda aqui, senão vai faltar também para os outros preparos. Então, eu vou reservar uma parte da cebola. E agora sim o resto eu vou jogar aqui. Como deu uma secada aqui, eu vou colocar um pouquinho de azeite para poder refogar o jiló. É rapidinho aqui, só para o jiló ganhar uma corzinha. E essa quantidade aqui tá ótima ali pra chica doida. O resto eu guardo para outra preparação. E antes de misturar tudo para levar pro forno,
eu vou colocar uns pedacinhos de queijo. Aqui eu tenho Minas padrão, mas pode ser algum queijo também, tipo canastra, que fica maravilhoso. Eu faço uns cubinhos de queijo ali, que vão misturar na massa, dar uma derretida, vai ficar bem cremoso. Acho que eu não preciso repetir, né, que essa é a minha forma de fazer a Chica Doida, porque tem muitas outras formas de fazer. Tem gente que leva pra frigideira, tem gente que não coloca jiló, tem gente que pega o milho e dá uma fervida nele, direto ali no pote que vai pro forno, com um pouco de óleo quente. Essa é a forma que eu gosto de fazer, que é prática, fica bem gostosa. E agora sim, vamos misturar tudo isso aqui. Pode até colocar mais queijo ralado por cima, para dar uma gratinada. Mas eu já coloquei bastante queijo na massa e ele já vai automaticamente ali misturando, derretendo na massa e também vai dar uma gratinada por cima. E agora vai pro forno por uns 15 minutos até a gente ver que tá douradinho no ponto que a gente quer. Nem tudo é perfeito, vou ter que lavar o liquidificador, porque aqui eu vou bater o aipim, a batata doce e a mandioca para fazer o caldo de quenga. Mas antes eu vou finalizar isso aqui. Esse milho é o que vai na preparação que eu vou fazer com a abóbora e com feijão, que lembra a humita, que é a pamonha de frigideira que já tem receita aqui no canal. E nessa receita é comum já bater com milho umas folhinhas de manjericão fresco. Eu vou voltar a bater isso aqui para misturar o manjericão e aí depois eu já posso reservar e bater o resto pra gente fazer o caldo de quenga aqui. Você não viu, mas lavei o liquidificador e antes de colocar ali, eu só vou tirar esse fiapo aqui do aipim, que é fibroso. Já vou desfiar o frango também. Eu desfio com garfo mesmo. Ele tá bem molinho, fica bem fácil de desfiar. E para bater isso aqui eu vou usar uma concha daquele caldo de feijão que a gente reservou. Se você não quiser que mude muita cor, se você não quiser que fique algum sabor ali, algum resquício de sabor de feijão, você pode bater com água. Mas esse caldo aqui é cheio de sabor, então eu vou bater com esse caldo aqui. Passar um papel toalha aqui, só para poder tirar algum excesso das sementes do jiló. Vou colocar a calabresa. Eu podia ter posto a calabresa do caldo de quenga junto com a calabresa da Chica Doida, né? Porque eu ia reservar de qualquer forma. Mas tudo bem, já foi. E já vou pegar também as frigideiras pra gente fazer os outros preparos. Que aqui a gente faz tudo simultaneamente. Aqui nessa frigideira eu vou fazer o feijão tropeiro. Então já vou colocar também a calabresa, que aí ela vai soltar a gordura aqui e depois eu reservo. E aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite, vou refogar a cebola e o alho e depois eu vou fazer o nosso creme de milho. A calabresa já tá bem dourada, então vou reservar. Aquela cebola que já tava meio refogada de antes, vou adicionar o alho. O frango desfiado. Vou temperar com bastante sal, lembrando que tá tudo sem sal. Tanto o frango quanto o creme. Então a gente vai ter que ajustar o sal nessa receita. Um pouquinho de pimenta do reino também. E vou deixar o frango aqui pegar sabor antes de adicionar o creme. A cebola dourou, vai o alho. Vou colocar o tomate que a gente picou. Deixar ele soltar um pouquinho a água aqui. A calabresa já dourou, começou a pegar no fundo, então já vou reservar também. Vou adicionar cebola, bastante alho. E no feijão tropeiro vai também ovo mexido. Então, eu já baixei o fogo aqui e aí eu faço o ovo mexido aqui na própria frigideira. Vou quebrar o ovo aqui. E aí jogo rápido aqui, ó, vai mexendo, mantém fogo baixo para não sair queimando tudo. E não precisa nem deixar cozinhar demais porque eu quero que fique cremoso. E eu ainda vou deixar eles aqui um tempinho cozinhando com feijão. Então já vou colocar o feijão. A couve. E vou deixar aqui em fogo baixo para a couve murchar.
Isso aqui é apurar o sabor. E aí eu vou juntar a farinha de mandioca e voltar com a calabresa pra cá. Você viu que eu tô fazendo tudo aqui simultaneamente pra poder otimizar os preparos. Mas aí você tem que ir controlando o fogo. Aqui, ó, eu até desliguei aqui o fogo do frango pra não queimar. E aqui também tá bem baixinho só pro tomate soltar a água. Então você tem que ir controlando. Se você não tem muita prática de fazer várias coisas ao mesmo tempo, vai fazendo uma de cada vez pra não se enrolar. Aqui, por exemplo, eu tô fazendo a maioria dos preparos, mas faltou o último ainda, que é o viradinho ou o lobozó. Esse vai ficar por último, até porque, embora tenha 4 bocas, às vezes fica meio complicado aqui de mexer em 4 bocas ao mesmo tempo. E aí ia ser mais uma coisa pra eu controlar, então resolvi ir com calma, tô fazendo os 3 aqui, depois eu finalizo o último. O tomate já soltou a água aqui, vou colocar o milho que a gente bateu com manjericão. A abóbora ela tá bem molinha, ó. Eu não precisei nem espremer muito, nem bater, que ela já mistura aqui super fácil. Pra temperar vai o sal, páprica, e já vou entrar com o resto do feijão aqui. E tá pronto. Se você quiser um pouquinho mais líquido, você pode colocar um pouquinho do caldo que a gente reservou do feijão. Mas eu gosto dele mais cremoso, só que também não precisa deixar muito cremoso, porque depois a gente vai fazer isso aqui pra marmita. Então, a gente vai colocar na geladeira, ele tende a engrossar um pouco. Então, eu deixo assim nessa consistência, que aí se ele engrossar um pouquinho, pra mim tá bom. E na hora de esquentar, se você achar que tá muito espesso, você coloca só um pouquinho de água, dá uma misturadinha, que vai ficar um ponto. E antes de finalizar, já vou tirar aqui também a xícara doida do forno. E vou começar a colocar a farinha de mandioca aqui no feijão tropeiro. E aí a quantidade vai depender realmente da consistência que você quer, mais seco ou menos seco. Como a gente vai fazer de marmita e ele tende a secar, eu tendo a colocar um pouquinho menos, mas realmente vai da sua preferência. Pode ir colocando aos poucos e vai testando a consistência. Pra mim, essa consistência aqui já tá boa, então não vou colocar mais farinha de mandioca. Vou voltar com a calabresa. E já está pronto. E bora finalizar aqui nosso caldo de quenga. O frango já dourou bem. Vou colocar o caldo de mandioca. Olha a consistência desse creme, gente. E eu gosto de colocar também cheiro verde. O que eu chamo de cheiro verde é uma mistura de salsinha e cebolinha. E às vezes eu deixo assim, ó, picadinho na geladeira, que aí fica super prático de usar nas receitas já. Boto bastante, que vai ficar com uma cor bem bonita. E traz um frescor também pro prato, né? Volto com a calabresa. E já tá pronto também o nosso caldo de quenga. E bora pra última receita, que é o nosso lobozó, ou viradinho de abobrinha com jiló. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui na frigideira. Já vou colocar o alho. Não vou esperar o azeite esquentar muito para não queimar o alho. E essa receita eu vou fazer só com alho. Por quê? Porque só sobrou alho. Não, tô brincando. Mas eu queria fazer essa receita só com alho mesmo, porque eu acho que combina mais com a abobrinha e com o jiló. Mas se quiser pode colocar cebola. Já vou colocar a abobrinha, sal, um pouquinho de pimenta do reino. Deixei a abobrinha dourar aqui um pouquinho para ela pegar uma corzinha, mas eu já vou abaixar o fogo e vou tampar para ela ficar um pouco mais macia antes de colocar o jiló. Rapidinho, ó, a abobrinha já tá macia. Vê como ela já soltou a própria água dela? Nessa receita a gente quer que os legumes soltem a própria água, que depois a gente vai botar um pouquinho de farinha de milho para secar. Vai o jiló. Vou aumentar um pouco o fogo, deixar ele dar uma dourada aqui. Já vou abaixar o fogo de novo. E vou tampar. E rapidinho, o jiló já fica macio também. E eu já vou juntar os ovos. Vou usar 2 ovos. E aí eu mexo aqui pra fazer um ovo mexido, que vai misturar aqui em tudo. Já vou cortar também uns cubinhos de queijo, que eu vou jogar ali no meio pra derreter. O mesmo queijo que eu usei na outra receita, Minas padrão, mas pode ser um queijo canastra também.
coloca um pouco de farinha de milho flocada para dar uma secada nisso aqui. Pode ser a farinha de mandioca também. Se você não tiver farinha de milho flocada, só tiver farinha de mandioca, quiser usar a mesma nas duas receitas, né? No feijão tropeiro e nessa daqui. Mas acho que a farinha de milho flocada aqui até fica com um sabor mais interessante. Você pode colocar mais ou menos, de acordo com a sua preferência, de se você quer que ele fique mais sequinho ou menos sequinho. Lembrando que como a gente tá fazendo pra marmita, é sempre interessante pensar que ele vai dar uma secada na geladeira, porque a farinha vai acabar absorvendo um pouco mais da umidade também com o tempo. E tá pronto o nosso viradinho de jiló e abóbora. Eu sei que pode não parecer a coisa mais bonita do mundo, mas confia, porque um bom mexidão tem o seu valor. Estão prontas todas as nossas marmitas da semana. Como são pratos únicos, sem muito acompanhamento, eu vou colocar cada um deles em um pote de vidro. E aí na hora de comer eu pego a quantidade que eu quiser e depois vai servir para outra porção também. Espero que essas marmitas inspirem você a ter mais ideias na cozinha, a fazer coisas diferentes com os mesmos ingredientes, para não enjoar de comer sempre a mesma coisa. Espero também que você se aventure aí com um ingrediente que de repente você não gostava muito, tipo um jiló, e aí você de repente viu essa marmita aqui e falou, quem sabe vou dar uma chance para um jiló. Como sempre, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar também, que isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. E é isso, beijo e até o próximo.